A reforma da Previdência terá um capítulo decisivo nesta semana. Está marcada para a próxima terça-feira, no plenário do Senado, a votação em primeiro turno da proposta de emenda constitucional da reforma. Segundo parlamentares, o clima é favorável a uma aprovação. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, disse que a reforma da Previdência está blindada. Pela manhã, será votado na Comissão de Constituição e Justiça o relatório referente às emendas recebidas em plenário. Após, a PEC irá para o plenário. A expectativa é cumprir o calendário votando em segundo turno no dia 10 de outubro. Na semana seguinte, começaremos a votação em segundo turno. Em 10 de outubro, temos condições de entregar para o Brasil a reforma da Previdência, disse Tebet. Na primeira passagem da reforma pela CCJ, o relator da PEC, Tasso Gereissati, leu e submeteu seu parecer à comissão, que foi aprovado por 18 votos a 7 e levado ao plenário. No plenário, foram realizadas 5 sessões de discussão do tema. Nem todas as sessões reservadas à reforma tiveram um quórum alto. Em algumas, poucos senadores pediram espaço para a fala. O deputado Paulo Paim pediu alteração das regras de aposentadoria especial para profissões danosas à saúde e mudanças nas regras de pensão por morte. Em seu relatório referente às emendas de plenário, Gereissati rejeitou 76 emendas recebidas no plenário do Senado que poderiam modificar a proposta e obrigar a volta do texto à análise dos deputados. O relator, no entanto, mudou a redação sobre o ponto que trata da criação de uma alíquota de contribuição mais baixa para os trabalhadores informais. Cientes de que o relator não fará mudanças que provoquem a volta do texto à Câmara, alguns senadores jogam suas fichas na chamada PEC paralela. A PEC, também relatada pelo Tucano, promete trazer regras mais benéficas aos trabalhadores e foi criada para evitar alterações na PEC principal e, consequentemente, possibilitar uma aprovação em outubro. A expectativa de Gereissati e Tebet é que haja uma diferença de 15 dias entre as votações da PEC original e as votações da paralela. No caso desta, porém, a aprovação definitiva ainda levará tempo, uma vez que ainda precisa ser apreciada pela Câmara dos Deputados. As informações são da Agência Brasil. A 57ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião destina-se à leitura do relatório sobre as emendas de plenário apresentadas à PEC número 6 de 2019. Lembrando que, por acordo, essa é uma reunião extraordinária, onde nós apenas estaremos dando ao relator o tempo necessário para a leitura do relatório das emendas apresentadas em plenário da reforma da Previdência e daremos vista coletiva automática sem oportunidade nesse momento de abrirmos a discussão. A discussão fica marcada já para terça-feira da semana que vem, às 10 horas da manhã, conforme calendário devidamente acordado com os líderes e, portanto, homologado, para que possamos discutir, votar nesta comissão na terça-feira que vem e levarmos imediatamente para o plenário. Item único, emendas de plenário oferecidas à proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, não terminativo. Modifica o sistema de previdência social, estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Autoria, Poder Executivo, relatoria, senador Tasso Gereissati. Relatório é contrário às emendas números 503 a 539 de plenário e 541 a 580 também de plenário. Favorável à emenda número 540 de plenário e com uma emenda de redação que apresenta, restando prejudicada a emenda 374 desta comissão. Concedo a palavra neste momento ao senador Tasso Gereissati para proferir o seu relatório sobre as emendas apresentadas em plenário. Vossa Excelência tem a palavra, senador. Presidente Simone Tebet, senhoras senadoras, senhores senadores, vem ao exame dessa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania as emendas números 503 a 580, a proposta de emenda à Constituição PEC número 6 de 2019, de autoria do excelentíssimo senhor Presidente da República.
tratam de temas afetos aos servidores públicos. As emendas número 54, 504, 505, 506, 507, 509, 528, 529, 530, 533, 534, 536, 537, 539, 540, 541, 542, 547, 549, 550, 553, 557, 558, 559, 563, 564, 565, 573, 575, 578, 579 e 580. Já a questão das pensões foi objeto das emendas número 503, 510, 511, 517, 527, 531, 532, 548, 571 e 577. Por sua vez, as emendas número 518, 521, 526, 551, 560, 566, 567, 574 tratam do cálculo das aposentadorias. As emendas números 545, 552 e 568 tratam da regra de transição no âmbito do regime geral. A idade mínima foi objeto das emendas números 516 e 554. O tempo mínimo foi objeto das emendas números 508 e 572. A aposentadoria especial foi tema das emendas número 520 e 522. E o abono salarial das emendas números 519, 524, 555, 561, 562 e 576. Por fim, trataram de outros temas, incluindo regras especiais para grupos específicos, as emendas números 512, 503, 514, 515, 523, 525, 535, 538, 543, 544, 545, 546, 556, 569 e 570. Análise. Esta comissão, no desempenho da competência estabelecida no artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal, aprovou anteriormente parecer favorável à PEC, as emendas número 52 da CCJ, 82 da CCJ, 197 nos termos da subemenda número 1 da CCJ, 326 CCJ, 374 CCJ, 483 CCJ e 493 CCJ, com as emendas de relator número 494 CCJ e 502 CCJ, e contrário às demais emendas. Aprovou também por unanimidade a sugestão da proposta de emenda à Constituição anexa ao relatório, que se tornou a PEC número 133 de 2019, a chamada PEC paralela. Em detida análise das emendas apresentadas em plenário, não identificamos novos temas em relação ao deliberado anteriormente na CCJ e em relação às conclusões do seu parecer. Continua a preocupação com a grave situação fiscal do Estado brasileiro. A IFE projeta que os superávites primários interrompidos em 2014 só voltariam em 2026, mesmo com a aprovação da reforma da Previdência. De fato, mesmo com a aprovação da PEC, por conta das regras de transição pactuadas em respeito às expectativas dos trabalhadores, a despesa previdenciária ainda crescerá em torno de 40 bilhões em 2020, como anunciou recentemente o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Isto é, somente a variação desta despesa é mais que o dobro de todo o nível do investimento na proposta orçamentária de 19 bilhões. Sem a reforma da Previdência, as despesas com benefícios de natureza previdenciária
que hoje são da ordem de 60% do orçamento primário, chegariam a quase 80% em 2026. Haveria um evidente sufocamento do resto de nosso orçamento diante do espetacular processo de transição demográfica da nossa sociedade. Fica, nesse sentido, a fala do presidente Davi Alcolumbre, na reunião dessa CCJ, em 4 de setembro, na sequência da aprovação do parecer. Abraço. O Brasil e os brasileiros aguardam a votação de uma matéria que vai poder fazer o ajuste nas contas de um Estado que não tem capacidade de investimento. Está aí o orçamento que o governo federal mandou para o Congresso Nacional. Não é possível um orçamento de 1,5 trilhão do Estado brasileiro, o governo central ter apenas 19 bilhões para investir. A conta está errada. É uma conta absolutamente injusta. O Senado Federal hoje também cumpre com a sua obrigação de maneira altiva, respeitando os contrários, mas sabendo que, infelizmente, se essa conta não fechar, nós estaremos prejudicando as futuras gerações e seremos cobrados por isso. Pelos motivos elencados e pelos exaustivamente expostos no parecer aprovado, não podemos acolher as emendas referentes aos servidores públicos. A maior parte delas trata das contribuições. Entendemos que a PEC apresenta remédios para déficits que hoje são, além de injustos, ofensivos à Constituição e sua prescrição de equilíbrio financeira e atuarial. Ademais, as regras dos servidores federais serão espelhos para as regras dos servidores estaduais, distritais e municipais, em que o desequilíbrio é sentido ainda de forma mais pronunciada. A exceção é a emenda número 540, do senador Rodrigo Pacheco, supressiva, que acolho em decorrência da inclusão na PEC paralela de dispositivo que substitui o texto suprimido. Preferimos a redação original da PEC 6, no então inciso 2º do parágrafo 10º do artigo 3º, em relação ao texto da atual versão, que consta no inciso 2 do parágrafo 8º do artigo 4º. O primeiro foi transplantado para a PEC paralela em seu artigo 15º, e o segundo, em decorrência, deve ser suprimido. O impacto é virtualmente nulo para a União, pois trata do cálculo da integralidade na presença de vantagens variáveis vinculadas a indicadores de desempenho ou produtividade incomuns no âmbito federal. Entretanto, a medida é relevante para servidores estaduais ou municipais nesta condição, que estavam tendo tratamento não isonômico em relação às carreiras remuneradas por subsídio. Quanto às pensões, a CCJ já aprovou emendas do senador Eduardo Braga, alterando o cálculo para boa parte dos segurados, se não a grande maioria, já que mantém a vinculação dos benefícios com o salário mínimo. Na PEC paralela, também apresentamos proposta de cálculo mais generoso para famílias com crianças e adolescentes. Reiteramos a preocupação com o elevado custo fiscal da pensão, maior que o orçamento da saúde ou da educação, não havendo espaço para acolher as emendas descritas. Reafirmamos também nossa convicção de que a alteração na fórmula de cálculo das aposentadorias beneficiaria os mais bem posicionados na distribuição de renda, visto que a PEC mantém um mecanismo constitucional que vincula o piso previdenciário e o piso do mercado de trabalho. Por esta razão, a maior parte dos trabalhadores terá 100% ou mais de sua média salarial como aposentadoria, mesmo com tempo mínimo de contribuição de 15 anos. Assim, não vislumbramos méritos nas emendas por mudança. A preocupação com a progressividade também nos move no tema da idade mínima e das transições do regime geral.
Os trabalhadores mais pobres do Brasil já se aposentam com idade mínima. Diante do elevado desemprego e informalidade, não nos parecendo justo alterar a PEC para beneficiar aqueles que conseguiram mais tempo de carteira assinada. Foi oportuno a fala do senador Ciro Nogueira em nossa última reunião para debater a matéria, em que disse não conhecer em nosso país alguém que se aposentou com menos de 55 anos de idade que receba um salário mínimo. Não à toa, a chamada economia da reforma da Previdência está centrada nas regiões mais desenvolvidas e ricas do Brasil. Ao preservarmos de mudanças a Previdência Rural e o BPC, e ao garantirmos a vinculação ao salário mínimo, bem como o tempo mínimo em 15 anos para os que estão no mercado de trabalho, a proposta ficou mais progressiva. Em nossa estimativa, somente cerca de 15% de economia se dará no Norte e no Nordeste, enquanto o Estado de São Paulo, sozinho, por ser o mais rico, de mais alta renda per capita, concentrará 1/3 de todo o esforço. Esse resultado é intuitivo, já que é nas regiões mais industrializadas, onde mais se concede a aposentadoria por tempo de contribuição, por ser este exatamente um benefício característico de um mercado de trabalho formal mais forte. Passamos a analisar o caso do abono salarial. Colocamos, mais uma vez, a nossa convicção que a alteração da PEC não prejudica as famílias mais mal inseridas no mercado de trabalho. Ao contrário, a mudança abre espaço fiscal para políticas que as contemplam, como de fato é feito na PEC paralela, no âmbito da chamada Seguridade Social da Criança, conforme proposta do senador Alessandro Vieira. É bom ressaltar que esta é uma proposta do senador Alessandro Vieira, inspirada numa proposta já feita na Câmara pela dupla de deputados Tabata Rigoni. Mais recentemente, o ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, argumentou no mesmo sentido. Ele foi um dos participantes de nossa audiência principal e, em texto publicado em abril pela Fundação Getúlio Vargas, ponderou que a mudança no abono salarial está na direção certa, mas seria, inclusive, insuficiente, afirmou o ex-ministro. O abono salarial é um programa criado há quase 50 anos, que precisa ser repensado. Devemos manter o programa, mas o adaptar às necessidades e às realidades do Brasil de hoje. É evidente, porém, que não há consenso hoje na Casa sobre esta mudança, mas reitero o meu anseio para que o Senado possa, nos próximos meses, discutir uma nova política social mais bem focalizada, a partir também dos recursos liberados com a reforma do abono. Afinal, a convergência entre as diferentes correntes políticas no diagnóstico de que nossa política social pode ser mais eficiente. De nossa parte, já há, como dito, proposta no âmbito da PEC paralela. Quanto à aposentadoria especial, a CCJ já aprovou emenda que propôs para suprimir a elevação dos pontos de transição. Por isso, rejeito as emendas números 503 a 539 e 541 a 580. Contudo,
aproveito a oportunidade para fazer um ajuste em relação à emenda número 374, de redação, aprovada na CCJ. Diante da controvérsia que a emenda possa eventualmente não ser considerada de redação, comprometendo o conjunto da proposta, apresento emenda fazendo adequações. Nesta versão, o termo "os que se encontram em situação de informalidade" passa a estar contido no grupo trabalhadores de baixa renda, não cabendo mais a interpretação de que seja um grupo adicional. Quanto ao termo instituirá, não vislumbramos mudança de comando, principalmente porque o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária já é regulado por lei. Desta maneira, o voto, senhora presidente, é pela rejeição das emendas números 503 a 539 e 541 a 580, a proposta de emenda de Constituição número 6 de 2019, pela aprovação da emenda número 540 e pela aprovação da seguinte emenda de redação, ficando prejudicada a emenda número 374 da CCJ. A emenda de CCJ de redação. Promova-se no artigo 201 da Constituição, na forma do artigo 1º da PEC, número 6 de 2019, a seguinte alteração. Ao artigo 201, parágrafo 2. Lei instituirá Sistema Especial de Inclusão Previdenciária com alíquotas diferenciadas para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade e aqueles sem renda própria, que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes à família de baixa renda. É esse, portanto, o nosso voto, senhora presidente. Agradeço mais uma vez ao senador Tasso Gereissati pela leitura do relatório, ao mesmo tempo em que reforço aqui a minha admiração, o meu respeito pela forma como Vossa Excelência, juntamente com toda a sua equipe, conduziu os trabalhos. Além das horas exaustivas, teve a capacidade de ouvir todas as categorias e agora, nesse recebimento de praticamente quase que 100 novas emendas de plenário, analisando uma a uma, acatando a emenda 540 e transformando uma emenda em emenda de redação para deixar muito claro no seu relatório que qualquer mudança de mérito irá para a PEC paralela. Essa presidência, antes de colocar, colocar a palavra ao vice-presidente para fazer a sua consideração, gostaria apenas de informar a Vossa Excelência que estou designando, conforme já havia anunciado, acabo de receber a chamada PEC paralela, a proposta de emenda à Constituição número 133 de 2019, que começa a partir de agora a ter um calendário diferenciado da PEC principal, e designando novamente Vossa Excelência relator e informando ao plenário, as senhoras e senhores senadores, que nós já temos, para análise de Vossa Excelência, 189 emendas de plenário em relação à PEC paralela. E como Vossa Excelência mesmo anunciou, irá analisar com a devida atenção, no tempo devido, estaremos estabelecendo, junto com os líderes, um calendário especial para a continuidade da tramitação da PEC paralela. Essa presidência concede vista coletiva automática da PEC principal, da emenda constitucional número 6 de 2019, ficando para terça-feira, dia 24 de setembro, às 10 horas da manhã, a discussão e votação da matéria. Com a palavra, nosso vice-presidente, Jorginho Mello. Senhora presidente, senhoras senadoras, senhor senador, quero, na esteira da fala de Vossa Excelência, cumprimentar o senador Tasso pela mansidão, pelo respeito que tratou, e eu próprio me reuni com ele com emendas, defendendo emendas, e pela gentileza, pela grandeza, pelo homem público que é, quero lhe cumprimentar. Eu não tenho dúvida de que Vossa Excelência construiu com a equipe técnica um dos melhores relatórios com responsabilidade e olhando para o Brasil. Então, quero lhe cumprimentar
e dizer das 189 emendas, tem 3 minhas que eu espero que Vossa Excelência o coração, abrande o coração pela sua grandeza e acate pelo menos parte de alguma emenda, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos estar fazendo justiça. Obrigado. Com a palavra, pela ordem, senador Paulo Rossi. Senhora Presidenta, meu caro relator, parabéns da forma como conduz um tema tão importante, mas complicado e cheio de divergências políticas profundas, inclusive de concepção, etc. Vossa Excelência tem tratado isso com muita cortesia, inclusive daqueles que polarizam a posição em relação a essa questão. Não é fácil esse papel, a gente sabe disso. O senhor já passou momentos de conflitos aqui, principalmente no período que se presidia a Comissão de Assuntos Econômicos, onde a gente conflitou, inclusive nós estávamos numa posição no conflito e que às vezes se acirrou, mas neste momento aqui o senhor conduziu com muita maestria e com muita cortesia esse processo aí. Nós continuamos com vamos continuar com a nossa posição em relação à visão geral da reforma, que antes nós tínhamos uma posição mais forte, para não chamar de radical, quando da proposta inicial, que era da capitalização. Felizmente, lá no debate na Câmara, mudou isso e trouxe ou seja, manteve a previdência pública, né, com proteção social, etc. A gente busca da Constituição, inclusive ela foi chamada de cidadã, exatamente porque acho que naquele momento houve um pacto muito forte da sociedade brasileira. Nós vinhamos, lógico, de um processo autoritário e ali se encontrou na Constituinte os grandes interesses, quer seja dos grandes, dos pequenos, dos médios, porque ali se consolidava um processo democrático. Então, a Constituição ela deu resposta a isso, né? E o Estado de Direito foi recuperado, a possibilidade de construir a democracia no país, consolidar uma democracia mesmo a partir dos interesses do povo lá de baixo, acho que se criou essa condição. Tanto que depois se processou governos, né, que fomos adquirindo isso. Eu próprio me considero um produto deste processo da democracia, sou um operário, de repente me encontro aqui com pessoas ilustres, inclusive grandes empresários, etc. Acho que esse foi o bonito do processo que nós construímos da democracia. Infelizmente, volta a polarizar de novo no país essa situação que está prejudicando, inclusive, o nosso país, a nossa democracia e, principalmente, a nossa economia, não é? Então, nós divergimos muito, senador Tasso, você sabe disso, em relação à questão de resolver o problema do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, só em cima dos pequenos, como sempre. Eu acho que nós tínhamos condições de fazer o tal do ajuste fiscal e resolver o problema do déficit público do nosso país, buscando outras saídas que não fosse de novo em cima do salário do trabalhador, da pequena renda, etc, etc. Então, essa é a nossa diferença central no processo. E na reforma da Previdência, eu acho que alguns ajustes têm que ser feitos, né?
essa questão dos ajustes atuarial ao longo do tempo, tanto que nós mesmos, quando chegamos no governo, fizemos alguns ajustes na própria Previdência, né? Então, nós queríamos anunciar que nós vamos continuar, inclusive no plenário e através da discussão das emendas, nessa questão. Nós queríamos agradecer a forma gentil e amigável como você trata essa questão da nossa divergência estabelecida. Inclusive, no que envolve, inclusive, imposições passadas em relação ao bônus salarial, o abono salarial ele foi criado exatamente naquele período da Constituição, que era exatamente para proteger aqueles que não tinham renda. Aqueles que não tinham renda, os mais baixos, os mais pobres, etc. Ao longo do tempo, e isso que você faz um comentário em relação ao ministro Barbosa, ao longo do tempo, realmente o abono teria que ser reajustado, porque é um papel que ele foi cumprido ao longo do tempo. Com políticas públicas que socorreram o de baixa renda, com Minha Casa Minha Vida, Luz para Tudo, Bolsa Família, Mais Médico, etc., que foram até a própria valorização do salário mínimo, acaba o abono salarial tendo um papel outro, que é de realmente proteger aquele que não tem acesso a nenhuma renda ou a um subemprego, etc. Então, a questão do abono, você próprio reconhece aqui no relatório que suscita debate, né? Nós vamos continuar debatendo com o senhor e no plenário do Congresso essa questão do abono salarial. Mas a gente agradece a forma respeitosa e que você estabeleceu essa divergência com a gente na questão do abono salarial. Com a palavra, o nosso relator, senador Tasso Gereissati. Senador Paulo, eu gostaria de agradecer suas palavras e dizer que o bonito da democracia é isso, nós aceitarmos e convivermos com as divergências sem que essas divergências levem a qualquer tipo de distanciamento pessoal ou moral em relação a todas essas diferenças que, graças a Deus, é aquilo que a gente mais aprende no parlamento. A gente aqui no parlamento aprende que a principal razão e até da existência desta casa é essa convivência civilizada, eu diria até amigável entre os diversos pontos de opinião. Essa é uma casa basicamente plural e é dentro dessa pluralidade que está o bonito da democracia. Mas queria pedir a Vossa Excelência que prestasse atenção a uma emenda que nós acatamos para a PEC paralela, de autoria do senador Alessandro Vieira, que veio já da Câmara. Ele se inspirou numa emenda na Câmara da deputada Tabata e do deputado Rigoni, em que estabelece, eu diria, até como uma política mais focada do que a do abono salarial, da parte superior do abono salarial, em cima do mais pobre, principalmente da questão da criança pobre do nosso país. Eu diria que, quando nós aceitamos esta proposta, foi entendendo que os recursos da segunda metade para cima do abono salarial, que receberia esse abono, poderia ser mais eficiente se nós focássemos no programa exclusivo de proteção à criança que nasce no meio pobre, a criança de baixa renda. Pediria a Vossa Excelência somente isso, que lesse e prestasse atenção e fizesse a relevância e a contrapartida entre um e outro. Eu agradeço a Vossa Excelência. Presidenta. A palavra pela ordem, senador Paulo Rocha. É uma indagação em relação à PEC paralela, até para não suscitar questionamento e até não expor o senador
Tasso Gereissati, ele não é considerado, no caso da PEC paralela, o autor? Porque não. Até para que ele pudesse ser... Porque eu pergunto exatamente porque a autoridade... Vossa Excelência foi muito feliz com a observação e é para esclarecimentos. Na realidade, essa PEC saiu por unanimidade da comissão. Então, ela saiu como uma PEC da Comissão de Constituição e Justiça. Se houver necessidade de ter um autor, seria a presidente da comissão, que seria apenas para efeito de tramitação. Como este foi um acordo e um consenso colegiado, nós estamos chamando de PEC da CCJ para que não fique carimbado como uma PEC desta presidente, porque na realidade não é. Então, embora esteja eu como primeira signatária, na realidade nós estamos chamando de PEC da Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para que ele pudesse ficar prevento como relator. Eu agradeço, inclusive, a questão de ordem formulada por Vossa Excelência, porque é uma forma de esclarecer. Ao mesmo tempo em que temos que devolver a Vossa Excelência, em nome da bancada dos trabalhadores, os elogios, senador Paulo Rocha. O que nós presenciamos aqui foi um bom debate. A todo momento sabíamos as divergências de posicionamento de mérito em relação à reforma da Previdência, mas em nenhum momento houve aqui procrastinação regimental. O debate foi feito em alto nível, até numa discussão, e isso acho que foi um grande avanço dessa casa. Nós vemos muito a bancada do Partido dos Trabalhadores num amplo debate de que aqui não há lado a favor ou contra o país ou a favor ou contra o povo brasileiro. Não houve nenhum momento aqui por parte da oposição a seguinte colocação: quem é a favor da reforma está contra o povo brasileiro, quem é contra a reforma está a favor do povo brasileiro. Muito pelo contrário. Aqui as ideias todas foram desenvolvidas, né, foram manifestados os posicionamentos diferentes, mas ficou muito claro que todos nós, a favor ou contra a reforma, estamos buscando uma saída saudável para o país, para o desenvolvimento do país. E devemos sim à oposição, em um amplo debate e consenso, avanços na reforma, principalmente da bancada da Câmara dos Deputados. A reforma, nós precisamos reconhecer, ela chegou profana. Ela não chegou só profunda, ela chegou profana quando ela queria mexer no benefício de prestação continuada, no trabalhador da zona rural, querendo diminuir ainda mais a idade mínima da mulher em 60 anos, ficou 62, e uma série de outros itens que foram aparados pela Câmara dos Deputados. E mais ainda, foi fundamental a manifestação também do Senado Federal naquele momento contra uma capitalização que nós não conhecíamos, não sabíamos o que era, não sabíamos se estaríamos dando um tiro certeiro no coração do trabalhador brasileiro e dos aposentados com algo que nós não conhecíamos. Foi fundamental, portanto, o papel do Congresso Nacional para que pudéssemos chegar hoje num texto que, se não o ideal, o possível para apresentarmos à sociedade. Vamos levar a voto na terça-feira, vamos levar a voto no plenário. Ela é profunda, mas com certeza ela é muito mais justa, graças ao trabalho de todos os congressistas, Câmara e Senado, do que como ela vinha. E eu finalizo até dizendo, senador Tasso Gereissati, que o Congresso fez a sua parte quando optou por gente no lugar de números, porque ela, na regra de transição, conforme o relatório de Vossa Excelência, ela continua gerando um déficit fiscal o ano que vem de 40 bilhões de reais, versus o quanto queria o governo, versus os apenas 19 bilhões de investimentos que teremos para a LOA de 2020. Mas este déficit nós todos temos que arcar, sob pena de causar uma injustiça para aquele menos favorecido. Então eu parabenizo, por enquanto, todos. Teremos um bom debate, um bom embate, um bom enfrentamento a favor do país, da população brasileira, na terça-feira, às 10 horas da manhã. Fazendo essas considerações, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Está encerrada. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção